Olá, você que está se preparando para concurso público precisa ficar atento para algumas leis que são muito comuns em concursos, independente da carreira que você escolher. E uma delas é a Lei 8.112, a lei que trata sobre o Estatuto do Servidor Público Federal. Lei 8.112, já antiga, com várias modificações, a gente escolheu então abordar nesse vídeo esse tema, o tema dentro de direito administrativo, Lei 8.112, uma lei que todo concurseiro precisa ler com frequência. Ela tem muitos detalhes. A gente escolheu falar aqui sobre alguns detalhes importantes e que vêm sendo cobrados pelas bancas. Como vocês sabem, nossa preparação aqui no MRP Concursos e no MRP Coaching é a partir do que as bancas querem. O que a gente tem percebido que as bancas vêm exigindo bastante, né? O primeiro tema é a questão do afastamento. Você pode se afastar do serviço por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Então esse tema é importante que vocês estudem. Um exemplo, em um dos concursos foi cobrado qual é o período que você pode se afastar máximo para doar sangue. E o período é de 1 dia. Isso está lá na Lei 8.112. Outro tema também, além do afastamento, é a questão da licença. Existem vários tipos de licença, vocês precisam fixar isso na Lei 8.112, estudar lá os tipos de licença e quando cabe aquela licença. Por exemplo, em um dos concursos, a gente teve a pergunta sobre quem está em estágio probatório, que tipo de licença pode adotar. E a resposta era licença para exercício de atividade política. Então, se você vai se candidatar, mesmo estágio probatório, enquanto esse período estiver ocorrendo da sua candidatura, você vai conseguir a licença mesmo que esteja em estágio probatório. Uma outra questão que também precisa ser estudada por vocês na Lei 8.112 é a questão remuneratória. No serviço público, na questão do servidor público, a remuneração ela é composta também, eventualmente, de indenizações. As indenizações, como diz ali Lopes Meirelles, tem a ver com perdas que têm que ser compensadas pelo servidor público. Se ele vai ficar em determinada pousada ou vai ter que se alimentar porque teve que fazer uma viagem a trabalho, ele vai ter direito à indenização. Ele não vai tirar do próprio bolso os custos com hospedagem, alimentação e deslocamento. Então, é importante estudar a remuneração do servidor público, prevista na Lei 8.112, e as bancas têm cobrado bastante sobre as indenizações, especialmente na questão das diárias. A gente vê várias questões em que a banca pergunta quando cabem as diárias para o servidor público, pagamento de diárias. E as diárias elas são devidas quando o servidor público se desloca ocasionalmente. Ele vai para determinado município e volta. Então, naquele momento, ele vai precisar se alimentar, ele vai precisar se hospedar e, nesse caso, então, ele vai ter direito às diárias. Agora, se ele vai simplesmente mudar a sua residência e morar em outro município, nesse caso, não cabem diárias. Deslocamento ocasional do servidor público cabe diária. Deslocamento permanente, ele vai morar no outro município, aí não há mais possibilidade de diárias. Importante também para as regras de pensão que estão previstas na Lei 8.112. Uma delas tem a ver com a pensão por morte. Se o dependente daquele servidor que faleceu tem menos de 16 anos, ele vai ter direito à pensão desde a data do óbito, se isto foi requerido até 180 dias da data do óbito. Eu preciso memorizar essas datas? Precisa. Isso vem sendo alvo de questões. E a Lei 8.112, dentre outras leis, como por exemplo a Lei 9784, que nós vamos comentar aqui mais na frente, ela tem esses prazos que precisam ser estudados e memorizados. Assim também, quais são os tipos de indenização? As bancas gostam. Então, hoje em dia, a gente tem os seguintes tipos de indenização na Lei 8.112. A gente tem a ajuda de custo, que é para quando o servidor ele se desloca definitivamente, ele vai ter direito para pagar a mudança, há uma ajuda de custo. A questão do transporte, pagamento de transporte, diárias, que eu já falei, e também o auxílio moradia. Isso tudo tem previsão como indenização. Como indenização não é algo que vai ficar sempre no salário do servidor, é eventual. Outra situação também importante
é quando o servidor ele comete um mal feito, quando ele prejudica a administração, ele vai ter que pagar. E aí, esse pagamento ele não é feito todo de uma vez, ele é feito em parcelas. Só que o que diz o Estatuto do Servidor Público, cuidado com isso, é que essa parcela não pode ser inferior a 10% do salário ou remuneração desse servidor. Um outro ponto para a gente encerrar esse vídeo, que também vem sendo cobrado em concurso público, muito importante, é o que acontece com o servidor público quando ele assume o mandato eletivo. Então, se for um mandato federal, a Lei 8.112 diz que ele vai ter que obrigatoriamente se afastar do cargo. E ele vai passar a receber o salário do mandato federal, um subsídio, no caso de deputado, por exemplo. Agora, se ele for eleito para prefeito, ele vai ser afastado também do seu cargo, servidor público original, mas ele vai poder optar entre o salário dele de servidor e o salário do mandato em que ele foi eleito. Por último, se esse servidor foi eleito para vereador, olha, isso é muito comum em prova. Se ele é eleito para vereador, ele tem direito a acumular os dois salários, o dele de servidor e o outro de vereador, desde que haja compatibilidade de horários. Ele pode trabalhar no horário e depois estar na Câmara de Vereadores. Se houver compatibilidade de horários, ele vai acumular inclusive os dois salários. Se não houver compatibilidade de salários, ele fica com um só e ele pode escolher entre o de vereador e o outro dele de servidor público. É isso nesse vídeo, a gente volta depois com mais temas da Lei 8.112, mas é importante que a gente perceba o que as bancas vêm exigindo. São esses temas, muitos esses temas que a gente colocou aqui. Até o próximo vídeo.